palavra em Mateus 13, 54 ao 58. Aqui nós temos o relato de quando Jesus, após ter pregado a multidões, ter explanado, em algumas parábolas, explicado especialmente aos discípulos, ele volta para sua pátria. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam. E diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Oh, Paizinho, está posta, Senhor, a tua palavra, Deus. Ah, Senhor, que o teu Santo Espírito possa agora entrar no mover, Pai amado. Que possa, Senhor, estar falando diretamente com cada uma das tuas filhas, Senhor. Ah, Pai, como precisamos, Senhor, da revelação que vem de Ti e do mover do Espírito Santo no nosso ser, Deus amado. Senhor, não queremos mais ser as mesmas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora que Tu venhas quebrar toda a incredulidade, Senhor. Ah, Deus, vai movendo o Teu Santo Espírito, Pai amado, porque é o Teu Santo Espírito que convence, Senhor. Então vá fazendo, Pai amado, derrubando, Senhor, toda a muralha, Pai. Derrubando todo bloqueio mental, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que Tu venhas me usar, Senhor, como vaso, Senhor, nas mãos do oleiro, Pai. Que não saia nada que venha de mim mesma, Deus, mas que o Teu Santo Espírito me use agora, Senhor, com autoridade, com graça, com poder, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. Para falar, Senhor, aquilo que Tu tens para cada uma de nós, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vai realizando o Teu milagre aqui no nosso meio, Pai. Porque eu creio, Deus amado, que nenhuma de nós sairá daqui da mesma forma como entramos, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, Senhor, porque Tu verdadeiramente és bom, Senhor. Oh, Deus, faz a Tua vontade em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar, irmãs. Vamos conversar um pouquinho sobre esse relato aqui. Circunstâncias ou fé? O que realmente nos move na nossa vida? O que realmente move as nossas atitudes? O que realmente move o nosso posicionamento onde quer que estejamos? Desde a hora que nós acordamos até a hora de nos deitarmos novamente. Essa passagem aqui é muito interessante porque
Nós sabemos quem é Jesus, conhecemos a palavra dele, os milagres que ele fez e que ainda faz. Mas quando ele volta para casa, quando ele está ali ao redor daqueles que o conheciam, de repente entra uma dúvida. Como assim? Como pode isso estar acontecendo com o filho do carpinteiro? Como assim? Esse homem que a gente viu crescer, né? O menino que a gente viu crescer, que conheceu os irmãos, que as irmãs estão aqui entre nós. Como assim ele pode ser tão diferente? Como assim, Martinha, você pode ser tão diferente? Como assim, Terezinha? Como assim, minha mãe, Francelina? Como pode ser tão diferente? Como assim, Dona Vânia? Como é possível ser tão diferente? É mais ou menos assim que as pessoas que nos conhecem desde que nós éramos pequenininhos podem estar olhando para nós. Como assim? Porque algo maravilhoso aconteceu conosco. E por causa de Jesus, porque nós nos rendemos a Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, é possível nós sermos diferentes do que fomos ontem. Não porque somos boas, mas porque o Espírito Santo habita em nós. E agora, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Imagine ali o próprio Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo, que não possuiu a semente humana pecaminosa, mas ele também foi um menino. Ele precisou nascer como homem, e como menino foi criado, assim como nós criamos os nossos filhos. Deve ter feito algumas travessuras, deve ter sido chamado a atenção, mas ele entendia qual era o propósito dele desde o início, porque esse propósito era revelado pelos pais. Maria sabia que ele tinha sido concebido pelo Espírito Santo. O profeta, quando o recebeu, entendeu que aquele era o Salvador. E ele sabia que ele tinha uma missão. Hoje, cada uma de nós também tem uma missão, porque o Senhor tem se revelado a nós. Você já descobriu qual é a sua missão? Porque nós temos um propósito diante de Deus, e esse propósito deve ser cumprido, porque aquilo que Ele tem para nós, ninguém, nada pode atrapalhar, pode frustrar. E o que nós precisamos, nos colocar na posição que Ele espera que nós nos coloquemos. Mas Jesus, ele volta ali disposto a fazer as mesmas maravilhas que ele tinha feito, estava fazendo. Mas de repente, aquelas pessoas ali não estavam abertas para receber. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes nós levamos Jesus e os milagres que Jesus pode realizar, e as pessoas não estão abertas para receber, porque não creem. E se não creem, como eles vão se realizar? E aí eu queria passar algumas informações a respeito da incredulidade. Porque quando nós não cremos, nós impedimos a manifestação dos milagres. Olha como isso é sério, irmãs. Às vezes, a pastora está cheia de fé, o pastor está cheio de fé, mas aí ele fala e uma incredulidade barra aquilo que o Senhor quer fazer. Nós conhecemos, né, a família de uma menina que os médicos desenganaram e acharam que ia ficar por isso mesmo. A menina já estava em coma e
segundo a informação dos médicos, é que se ela voltasse, ela não conseguiria, né, enxergar ou não conseguiria falar. E essa menina, ela acorda cantando um louvor. Isso não é uma maravilha? Como é possível? Pois as circunstâncias não estão nos mostrando isso. Mas a palavra de Deus diz que a oração da fé curará os enfermos. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E nós precisamos continuar orando para que o milagre seja completo na vida dessa criança, na vida dessa família. Mas eu sempre falo, né, e vou repetir agora. Jesus, ele não está fazendo milagre apenas para que ele pare nessa vida aqui. E às vezes nós estamos esperando milagre para essa vida aqui. Qual é o sentido de Jesus realizar uma maravilha? Se não for para o reino dele, se não for para a glória dele. Porque ele não quer fazer algo para nós que cesse apenas nessa vida, que dure apenas 120 anos, que é o máximo que um ser humano pode viver. Será que é para isso? Será que foi para isso que ele morreu na cruz? Será que foi para isso que ele se doou por cada um de nós? Não, com certeza não foi só para isso. Ele foi para nos dar o direito de vivermos uma eternidade ao lado do Pai. Porque o objetivo principal é me resgatar e te resgatar do pecado. E nos tirar das garras de Satanás. Mas ele pode fazer. Ele fez ontem e ele continua fazendo hoje. Mas nós precisamos crer. Porque a incredulidade impede que os milagres se manifestem. Então não adianta eu orar sem crer. E simplesmente dar vazão ao que minha mente está me informando. Porque a mente vai informar aquilo que os meus sentidos conseguirem captar. E aí eu não faço nada ou não permito que o sobrenatural se manifeste na minha vida. A incredulidade desagrada a Deus. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Como o Senhor vai realizar os seus milagres se nós não conseguimos agradá-lo? Se nós não conseguimos fazer com que aquilo que Ele tem para nós, de fato, venha se cumprir. Ele não divide a glória dEle com ninguém. E se nós não cremos única e exclusivamente nele, como que Ele vai realizar o milagre? E o pior de tudo isso, irmãos, a incredulidade fortalece a Satanás. Pode abrir, por favor, Marcos, em Mateus 17, do 16 ao 20. Em que momento que isso acontece? Quando nós não cremos no Senhor, Satanás, ele ganha espaço. Aqui está falando daquela situação onde Jesus subiu ao monte com 2 discípulos e os outros ficaram ali no pé do monte. Chegou um homem com o seu filho endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Então, quando Jesus volta, o homem se apresenta diante de Jesus e fala: e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse:
por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Ser movido pela fé. Não importa o que as circunstâncias estejam nos dizendo. Ele está dizendo aqui, por que Satanás não foi embora? Por que nós não conseguimos fazer? Porque eles não creram. Onde entra a dúvida? Será que eu sou capaz? Será que o demônio vai me obedecer? Será que eu consigo fazer? Ou então, será que é possível? Será que realmente o demônio está em mim? Muitas vezes, irmãos, nós vamos fazer atendimento e vamos fazer a quebra de maldição. E todo o relato, né, toda a história, tudo aquilo que nós analisamos, né, na vida da pessoa, naquilo que ela confessou e que ela pediu perdão, levam ao entendimento que existe uma possessão. E muitas vezes, quando você vai orar, vai repreender para expulsar o demônio, nada acontece. Será como que essa pessoa se apresenta de fato para fazer? Porque aqueles que se apresentam inteiros, crendo que serão libertos, eles conseguem ser libertos. Então, o que modifica? O que vai modificar uma atitude da outra atitude? A fé. É preciso crer. Crer sem duvidar. Então, a incredulidade impede a manifestação de milagres, desagrada a Deus e fortalece a Satanás. Satanás, muitas vezes, ele, quando se manifesta, e ele diz que vai permanecer, não vai embora, não, porque a pessoa é fraca. E ele diz, mesmo que eu saia, eu volto, porque é fraco, porque é fraca. Por que será que um cristão, um filho de Deus, que desejou ser liberto e que chegou até onde chegou, fortalece a Satanás e seus demônios a tal ponto dele dizer que vai voltar? Irmãos, nós precisamos despertar. Nós realmente precisamos acordar e entendermos quem nós somos no reino. Nós estamos dando a mão a Satanás e permitindo que ele faça conosco o que ele deseja fazer? Ou nós estamos cada vez mais próximos de Deus, sedentos de Deus, querendo a Deus, conhecendo a Deus? Não há outra forma de conhecer a Deus, senão lendo a palavra, entendendo a mensagem e entendendo os propósitos que Deus tem para com cada uma de nós. Só que isso só acontece se eu me debruçar na sua palavra. E aí eu vou traçar com vocês quais são os inimigos da fé. E esses dias, né, eu comecei a ouvir a pastora Valnice Milhomes. E eu tenho gostado muito, né? Eu tenho acompanhado, tentado acompanhar na medida do possível, o curso que ela tem dado sobre intercessão. E é muito interessante porque assim, vem realmente de encontro com aquilo que nós acreditamos e vem testificar algo que o Senhor já tem colocado no nosso coração. E eu lendo o livro dela, né, ela coloca de forma específica aqui sobre alguns inimigos da fé. E por incrível que pareça, um dos inimigos da fé é a razão. Por quê? Porque a razão, ela quer uma explicação lógica para tudo. Nós queremos entender tudo na nossa mente. E se nós não conseguimos entender, nós não aceitamos. Quando nós não aceitamos, não é gerado fé. Então eu preciso permitir que a razão fique em segundo plano. A razão, ela fica
baseada nos sentidos, porque ela recebe a informação dos nossos sentidos. Quais são os sentidos? Visão, audição, tato, não é isso? Olfato, paladar. Então, aquilo que eu vejo nesse mundo é aquilo que leva ao entendimento da minha razão. E, em função disso, eu tiro as minhas consequências. Então, o que o médico disse? Não tem mais o que a medicina possa fazer. Esgotamos todos os limites, né? Agora é esperar, porque não há mais nada para fazer. E aí vem o sobrenatural. Aí vem o agir de Deus. E permite que essa criança abra os olhos e continue a vida. Tem algo estranho aí. Espera aí. Isso não era possível aos olhos dos médicos? Mas como assim? Eles são tão estudiosos? Por quê? Porque eles são movidos pelo conhecimento que eles têm, pelo entendimento e pelas consequências do que aquela doença pode trazer. Mas existe, irmãos, e nós sabemos que existe, algo que vai além da razão, algo que vai além da limitação humana. E o ser humano, ele tem um defeito terrível, que é limitar a Deus a Ele mesmo. O ser humano, né, se tornou tão orgulhoso, se tornou tão dono de si, que ele acha que não pode existir ninguém além dele mesmo, além do conhecimento que ele tenha, porque afinal de contas ele estudou muito. Então, o que ele diz é o que tem que ser. Então ele tenta colocar Deus dentro de uma caixinha. Nós somos tão limitados, irmãos, que apenas 5% do nosso cérebro é conhecido. 5% do nosso cérebro. O que é isso? Mas Deus, Ele conhece todas as possibilidades, todo o potencial. E Ele conhece muito além de tudo isso. Porque Ele é o Criador. Ele nos fez. Ele nos criou. Marco, eu vou pedir para tu colocar um outro fundo aí. Senão eu vou ficar falando igual os meus alunos. Vou falar para as paredes. E as paredes não vão me responder. Por favor, Marcos. Então a razão, ela quer uma explicação lógica para tudo. A razão julga conforme as informações que recebe dos sentidos. Só que nós temos uma conexão com Deus que não é em função da razão. A conexão com Deus, ela se revela no nosso espírito. A pastora Valnice, ela coloca até que se revela no nosso coração. Mas eu prefiro dizer que se revela ao nosso espírito. O nosso espírito é onde Deus se conecta conosco. O nosso espírito ouve o Espírito Santo de Deus. Nós temos uma conexão com o nosso Pai. Então, o que nós temos que colocar acima da razão? Acima da razão, nós temos que colocar o nosso espírito. O espírito que faz parte de nós, porque nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é essa carne aqui, é a razão, são os sentidos, os desejos, os sentimentos. Daqui vem o nosso conhecimento do mundo físico. O que é o nosso espírito? É aquele que arde em busca de Deus. Porque ele sente uma inquietude, ele sente que falta alguma coisa. É o nosso espírito falando. Cada vez que nós nos acordamos e falamos, não está bom, tem alguma coisa que não está legal, está faltando alguma coisa. Isso é o nosso espírito clamando pelo Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito Santo pode completar esse vazio. Irmãs, se a gente ainda está acordando e pensando, falta alguma coisa, você ainda não conseguiu se conectar verdadeiramente com o Pai. E isso precisa ser revisto. E você precisa chegar diante de Deus e falar, Senhor, não estou satisfeita. Eu não me sinto completa, Pai. E eu sei que o problema não é teu. O problema está comigo. Então vem romper agora esse problema. Porque eu quero te sentir verdadeiramente. Eu quero sentir o teu Santo Espírito
Eu quero sentir a conexão. Muitas vezes, irmãos, não há essa conexão, porque você ainda é muito dona de si. Você ainda quer o controle de tudo. Você quer que aconteça da sua forma e da sua maneira. E enquanto você quiser governar a sua vida, o Espírito Santo não vai fazer. Enquanto você quiser que seja do seu jeito, o que o Espírito Santo tem para você não vai acontecer. Então, o que é que nós precisamos? Deixar a razão em segundo plano e permitir que o Espírito Santo venha controlar a sua alma. Porque agora os desejos não vão ser mais do corpo. Eu não quero as explicações que a minha mente pode me dar. Eu não quero mais a dúvida que a minha mente pode trazer. Eu quero a certeza de que aquilo que o Senhor me prometeu vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Quando nós não temos essa certeza, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Deus é mentiroso, irmãos? A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, não é homem para voltar atrás e nem filho do homem para mentir. Então nós precisamos entender que aquilo que Ele escreveu é real, é fiel e vai se cumprir na medida que eu crer. Porque Jesus está com as mãos estendidas para nos abençoar. E o que está faltando? O que verdadeiramente está faltando? Se for da tua vontade, Senhor. Como assim, se for da tua vontade, Senhor? Você conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus? Se você não conhece a palavra de Deus, você tem que conhecer. E aí você vai declarar, porque eu sei que é da tua vontade, Senhor. Porque a palavra dele nos diz, se for da tua vontade, Senhor, por que ele está levantando intercessores? Por que ele está levantando intercessoras? Para que orem crendo que a vontade dele vai se cumprir. Mas aí, de repente, eu não sei qual é a vontade dele. E eu questiono, eu lanço uma dúvida. Eu não estou crendo, e se eu não creio, o milagre não acontece. Eu sei qual é a vontade de Deus, porque eu conheço a palavra dele. E se eu não sei, eu vou procurar saber. E então eu vou orar. Não adianta você ir lá na cama do enfermo e dizer, Senhor, se for da tua vontade. Para que você saiu da sua casa então? Senhor, eu sei que é da tua vontade, porque o teu filho veio para curar toda a enfermidade. Não é o que a palavra dele diz? Você precisa declarar isso lá na cama, junto com o enfermo. Eu sei que é da tua vontade, Senhor. Você precisa mover a fé, o teu espírito conectado com o Senhor. É da vontade de Deus curar, é da vontade de Deus libertar, é da vontade de Deus salvar. Quem não é alvo do amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, se for a tua vontade, salva esse homem. Peraí, é da vontade de Deus. Declare isso. Quando você for pregar para alguém se converter ao Senhor, creia que é da vontade de Deus que ele seja salvo. E diga isso para ele. Agora, se ele não quiser, você fez a sua parte. E aí é ele com Deus, é ela com Deus. Agora, eu chego lá e digo, Senhor, se for da tua vontade, salva. Então eu não conheço a palavra de Deus. Então como que eu posso levantar para interceder se eu sequer conheço a vontade de Deus? Irmãs, vai ter coisas que o Senhor vai falar, não é para orar, não é para fazer. Eu sempre conto a experiência quando umas irmãs chegaram perto de mim para orar, para que elas não saíssem da casa que elas tanto gostavam. E na hora que eu fui orar, o Espírito Santo falou para mim, não ora, porque eu não quero que elas permaneçam lá. E aí eu vou teimar e vou orar só para agradar? Não, eu tenho que mostrar qual é a vontade do Senhor. Então tem coisas que não vai adiantar você orar, principalmente se você sabe qual é a vontade do Senhor. Então tem coisa que Ele não vai fazer, tem coisa que Ele vai pedir que você espere, porque não é a hora. E tem coisa que Ele vai fazer imediatamente. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós temos que nos enchermos de fé.
Nós precisamos crer que aquilo que o Senhor falou na palavra dele é real. E ele pode fazer, irmãs, infinitamente mais, além daquilo que pensamos, além daquilo que pedimos. Nós nem sequer podemos pensar o que Deus tem para nós. Mas nós somos tão limitados e nós ficamos esperando que Deus cumpra aquilo que eu projetei dentro da minha limitação. Mas Deus, ele age de forma improvável. Quando que aquelas muralhas de Jericó, ao nosso olhar, iriam cair no soar de trombetas? Depois de marchar em volta de uma... Gente, muralha antiga. Não estou falando desses murinhos aí que às vezes constrói sem coluna, não. Nós estamos falando de muralhas antigas. Pela razão, seria possível aquilo desabar com o soar das trombetas? Seria ou não seria? Fé, obediência e fé. Seguir os passos que Deus ordena. Seguir os comandos que Deus estabelece. Só faz isso, irmãos, quem tem conexão com o Pai. Quando deixamos a razão de lado, e então conseguimos de fato ouvir a Deus. O Espírito Santo fala, irmãos. O Espírito Santo está aqui agora falando. Mas às vezes nós estamos tão despercebidos, estamos tão distraídos, e Ele está aqui, Ele está falando, e nós não conseguimos nos conectar com Ele. Isso é sério demais, irmãos. Irmão, quantas vezes o Senhor nos acorda pela madrugada e nós não conseguimos nos colocar de pé para orar? Não conseguimos nos posicionar para orar. Às vezes acorda no mesmo horário, sempre no mesmo horário. O Senhor quer algo a mais de cada um de nós, mas nós não conseguimos. E sabe o que acontece, irmãos? Outro é levantado. E outro consegue quebrar a resistência humana, porque muitas vezes não é nem Satanás. Nós é que somos fracos realmente. Assim como alguns demônios já falaram em relação a algumas pessoas. É fraco, é fácil para mim. O que vai nos fortalecer? Intimidade com o Senhor. É jejum, é oração, é madrugada, é momento com Deus. É isso que nos fortalece. É isso que vai fazer com que os demônios percebam que nós estamos resistentes a eles. Porque nós nos submetemos a Deus. É se submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele achar facilidade, irmãos, pelo contrário, ele vai ser fortalecido. O que fortalece Satanás? Incredulidade. Incredulidade. Eu preciso crer. E aí, eu crendo, cada dia mais, eu vou vivenciando as experiências com o Pai e vou sendo fortalecido. Preciso entender, então, que o meu espírito precisa estar fortalecido. A razão fica em segundo plano. A razão, ela tem que ser anulada? Não, porque a minha fé, ela é racional. A minha fé, quando eu consigo elevar o meu espírito e a fé, ela fica fortalecida, a razão entende o que está acontecendo e ela acompanha a fé. A princípio, se a razão está em primeiro plano, ela inibe a fé. Ela não me permite crer no que eu não enxergo. Ela não me permite crer independente do que eu escuto. Mas quando o meu espírito está fortalecido e eu falo para a minha mente, fica quietinha aí, que agora é o meu espírito que está dominando. Agora é o meu espírito em conexão com o Espírito Santo que vai revelar a vontade de Jesus e a manifestação vai acontecer. E os milagres vão ser vistos. Então o meu espírito precisa estar acima do meu corpo, da minha matéria, da minha razão. E aí eu vou me conectar e vou me encher de fé. Jesus falou que nós precisávamos ter fé de um tamaninho do grão de mostarda. Meu Deus, imagina se a gente coloca uma fé do grão de abacate. Meu Deus, o que não vai acontecer? Se um tamaninho do grão de mostarda
eu vou conseguir mover montanhas, ou seja, o impossível vai acontecer. Imagina se eu conseguir ultrapassar isso. O que não vai acontecer? Mas, irmãs, o que vai me fazer aumentar a fé? Exercitar a fé, ver os milagres e romper. Porque quando eu vejo o milagre, eu não me seguro mais. Cada milagre que eu vivo, cada fato que acontece, eu vou ficando cheio de fé. O Senhor vai me acrescentando fé. Ah, pastora, mas eu ainda não vi milagre nenhum. Então a fé não vem? Como que a fé vem, irmãos? O que a palavra nos diz? O que move a fé? O que faz surgir a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso é sério demais, irmãos. Quantas pessoas chegam até nós para dizer que não conseguem ler a Bíblia? Eu não consigo ler a Bíblia. Eu tenho sono quando eu começo a ler a Bíblia. Se eu leio a Bíblia, eu não entendo a Bíblia. Vocês acham que isso é por acaso, irmãs? É por acaso que você não consegue se concentrar em Jesus? Porque a Bíblia nada mais é do que a palavra. Quem é a palavra? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Jesus. Se eu não consigo fixar os meus olhos em Jesus, como que a fé vai surgir? Lembra do que eu falei? Seguir passo a passo da instrução que Deus dá. As muralhas caíram porque eles seguiram passo a passo a instrução que Deus dá. Ah, mas como é que eu faço então? Lê um versículo por noite. Lê um versículo a cada manhã. Deixa lá na sua cabeceira, abre seus olhos. Não começa a ler um capítulo inteiro, não. Lê só um versículo. Lê o versículo e vai meditando ele durante o dia. Grava. Repete. Peraí. Vamos repetir. Escandalizava-se nele Jesus, porém lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Não há profeta sem honra, a não ser na sua casa e na sua... Ué, o que ele quer dizer com isso? Aí você vai fazendo seus afazeres e fica lá, não há profeta sem honra, além... Opa, Jesus está dizendo que na própria casa não creram nele. Na própria pátria, quem conhecia ele não creu nele. Então, se de repente eu falar alguma coisa e não crerem em mim também, não tem problema. Só que eu não posso deixar de falar. Olha só, o único versículo que você ficou ali, ó, repetindo ele durante o dia e falando, Senhor, me explica. Senhor, me explica. Irmãs, tem coisa que eu leio e eu falo assim, Senhor, eu não entendi. Mas eu não me satisfaço com o eu não entendi. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Me explica. Pai, por que é isso? Me explica. Às vezes eu vou procurar estudos falando sobre aquilo, mas fica uma inquietude dentro de mim que eu falo, não é isso, Senhor, me explica. E aí, de repente, como assim, um estalar de dedos, o Senhor me revela o que é. E quando eu recebo a revelação do Espírito Santo, ela fica guardadinha aqui e eu não esqueço jamais. Porque eu não me conformo. O Senhor diz que a palavra dele é para os filhos dele. E ele diz que aquele não tem sabedoria, peça que ele dá. E dá deliberadamente. Ele não vai fazer, reter, vou dar só um pouquinho, que senão ele vai saber mais do que eu, não. Ele vai derramar sabedoria. Então eu não me contento com não entendi. Às vezes eu escuto pregação, às vezes eu lendo a palavra, fica ali uma incógnita, às vezes eu pergunto, vamos lá, vamos pesquisar e tal. Hoje mesmo, lendo um outro versículo, eu falei, Manuel, onde é que está? O que é isso? É isso por causa daquilo? E a gente começa a pesquisar e a gente vai além. Porque dessa forma, a palavra vai entrando e nós vamos nos fortalecendo. Nós vamos tendo entendimento de quem nós somos. Nós vamos tendo entendimento de quem é Deus e quem nós somos nele. Nós não podemos nos conformar com o eu não sei. Irmãos, como assim eu não consigo ler a Bíblia? Como assim eu sou cristão e eu não tenho intimidade com Cristo?
Você não pode se conformar com isso. Não se conforme com isso. Porque o Senhor, Ele te entregou tudo. Está tudo aqui, escrito aqui. O que nós sempre falamos e sempre ensinamos para os irmãos? Só vai desfrutar da sua herança se você souber que tem uma herança. Eu sou herdeira, né? Digamos que eu tenha lá um tio-avô, um tataravô, deixou uma herança enorme para mim. E eu estou aqui, né, fazendo conta, e vivo fazendo conta. Eu não faço ideia que tem essa herança. Como que eu vou correr atrás dela? Quando que eu começo a usufruir da herança? Quando alguém bate, né, um juiz lá na minha porta, sei lá, quem é o que vai trazer a mensagem, né? Independente de quem seja o mensageiro. Olha, seu tia-avô deixou ali um bem para você e tal, você precisa ir lá tomar posse. Opa! Aí eu começo a saber que existe uma herança para eu receber. E aí eu recebo essa herança e eu começo a desfrutar dela. Irmãos, a herança que o Senhor tem para nós está aqui. Eu posso desfrutar de cada itemzinho desse. Mas eu preciso conhecer. Se eu não conhecer, eu não vou conseguir usufruir dela. Quantos não conhecem, irmãos? Quantos não conhecem? Você foi chamada para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Você é esse mensageiro que vai levar a descoberta do herdeiro à herança. Olha que coisa linda, olha que coisa interessante. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão aí, né, querendo se matar, porque não sabem que tem a melhor herança. Não sabem que a pedra de maior valor pertence a elas também. Nós é que vamos levar. Mas como que nós vamos levar? Eu nunca vivi um milagre na minha vida. Nunca Jesus fez nada por mim. Eu não tenho nenhuma experiência para contar. Eu não conheço a Cristo. Eu não leio a palavra dele. Como assim que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, poxa, vale a pena. Vale a pena servir a Deus. Pode acontecer, irmãos, que dentro da sua casa você não consiga. E você começa a orar para que o Senhor levante alguém que vá lá trabalhar na vida do seu irmão, que vai trabalhar na vida da sua irmã, que vai movimentar, vai fazer um mover na vida, às vezes, de um amigo íntimo que não te dá atenção. Pode ser. Mas talvez seja você dentro da sua própria casa, sim. Se a outra pessoa não for incrédula. Se a outra pessoa te der crédito. Então não deixe de pregar. Não deixe de levar a palavra. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Ele disse, eu farei tudo. Você só precisa falar. E eu mandarei sobre você aquilo que vai ser dito. Então fale, irmãos. Que coisa mais maravilhosa é você pregar e perguntar à pessoa, você quer receber a Cristo? E a pessoa dizer, eu quero receber a Cristo. Que alegria, né? Que maravilha. E aí o trabalho continua, porque agora é preciso edificar, consolidar essa vida, depois que ela recebe o presente. Ela recebe o presente, mas ela precisa aprender a brincar com esse presente. O que adianta você dar ali um jogo, né, sem um manual de instrução? E aí a criança faz o que com ele? Da mesma forma é alguém que recebe a Cristo. Mas e agora? E agora você apresenta o manual. E vai ali lendo para ela, porque também talvez ela não saiba ler. Mas para ler para ela, você já tem que ter lido. Você já tem que ter conhecido. Vocês estão entendendo, irmãs, qual é a missão? A missão é permitir que Jesus se apresente a você. Para que você possa apresentá-los para outro. Não basta só dizer que eu sou crente. Não basta só fazer parte de um corpo. É uma vida diferenciada. É uma vida que vive a paz que excede a todo entendimento. É uma vida que se alegra porque tem a alegria do Santo Espírito de Deus vivendo em você. Independente das circunstâncias. Porque esse corpo aqui, a razão, né, os sentimentos, vão ter tristezas momentâneas, vão ter alegrias momentâneas. Aquele momento de sossego, ai, que lugar, que paz, poxa, deitei, dormi. Isso tudo é momentâneo, isso tudo é passageiro.
Nós também vivemos esse, né? Se perdemos alguém que amamos muito, ficamos tristes. Se recebemos, né, uma premiação, ficamos alegres. Mas isso tudo é momentâneo, é passageiro. O que é eterno é aquilo que o nosso espírito alcança, é aquilo que o nosso espírito conquista no reino de Deus. E aí nós, né, conhecemos lá a oração que está em Mateus. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. É possível, Jesus nos ensinou. Venha o teu reino. Irmãos, quem nunca fez essa oração? Mas aí você pede para o reino vir e de repente fica aqui sem querer que ele chegue. Porque o reino vir sobre você é o reino de Deus sobre a tua vida. Não é mais o teu reino. Não é mais você como rainha. Agora você é servo de Cristo. Agora você é escrava da justiça de Deus. Oh, que maravilha! Venha o teu reino sobre a minha vida, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é aí no céu. Você acha que algum anjo questiona o que Deus manda fazer? E mesmo que se rebelou e foi expulso, ainda hoje tem que obedecer. Nem aquele que já não tem mais a convivência harmoniosa com o Senhor pode simplesmente se rebelar e dizer, eu não vou te ouvir não. Se Deus chamar, ele tem que ir e ele tem que obedecer. E nós, que somos coroa da criação de Deus, nós realmente queremos que a vontade de Deus se realize na nossa vida? Se nós realmente queremos que a vontade de Deus se realize na nossa vida, vamos conhecer Jesus. Vamos abrir os nossos olhos para o Senhor. Para que o Senhor possa abrir os nossos olhos para a visão espiritual. Então já falamos, né, dos sentidos. E aí é muito interessante a gente ler uma palavra muito conhecida, Romanos 12, 2. Pode colocar, por favor, Marcos? O que Romanos 12, 2 nos diz? Vamos lá, as conhecedoras aí da palavra. Com certeza todos já leram. E é exatamente o que nós estamos falando aqui hoje. Colocar a razão abaixo do espírito. Deixar a fé ser elevada. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar o nosso entendimento, transformar a nossa razão pela palavra de Deus. A minha mente agora ela não vai viver as questões que estão postas nesse mundo. As questões que estão postas nessa matéria, no corpo. Mas a minha mente, renovada pela palavra de Deus, ela vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim, porque agora eu conheço a palavra de Deus. E agora eu sou movida pela fé. E não pelas circunstâncias. Amém? Então, a gente precisa entender que transformar o entendimento é por meio da palavra de Deus. Bloqueio mental, irmãos, dificuldade de entender a palavra, não tem nada a ver com demônio. Alguns demônios se apropriam disso e vão dificultar ainda mais? Vão. Bloqueio mental é algo que só pode ser quebrado com a leitura da palavra. É de tanto eu ler, de tanto fazer esse exercício, decorei o versículo, vou decorar, Espírito Santo, me diz, o que é isso? O que quer dizer? O dia inteiro. No dia seguinte eu vou para outro versículo e decoro mais um pouco e fico lá, martelando naquilo. O que é isso? Eu não entendi. O que é isso? Eu não entendi. Pergunta um, pergunta outro, pergunta a pastora, pergunta o pastor, o que é isso? E aí vai começando a sair o bloqueio.
Aí você vai ter o entendimento realmente do que é. E você vai sendo fortalecido na palavra do Senhor, tendo a sua mente renovada. E aí eu começo a entender o quanto a vontade de Deus realmente é boa, perfeita e agradável. Por quê, irmãs? Porque às vezes a gente se pergunta, mas peraí, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e olha como eu estou. E aí a gente inverte. Olha como você está. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é se então a vontade dele não é boa, perfeita e agradável porque olha como estou. Não, é o contrário. É porque eu ainda não alcancei o quanto a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí eu fico churumingando nas minhas mazelas. Eu fico lambendo as minhas feridas. Ao invés de eu olhar para a eternidade, que é meu foco, tirar o olhar de mim mesmo e começar a olhar para quem está ao meu redor. Olha que interessante isso. A pastora Valnice, numa das pregações dela, ela falou, eu tenho a sensação de quando a gente está no colo de Jesus, paradinho ali conversando, abraçado com Ele, achando que é só isso, né? Só eu e Ele, só recebendo esse amor, né? Porque Ele tem um amor exclusivo. Aí, de repente, Ele bate assim no ombro e fala assim, olha ali fulano, tá vendo ali a necessidade dele? Olha ali o Beltrano. Entende o que é interceder conforme a vontade de Deus? Você chegou no seu momento com Deus e o Senhor está tão próximo de você que agora Ele começa a te revelar. Olha ali fulano que ele precisa. Vamos lá ajudar? Olha ali o Beltrano, o que é preciso fazer. Vamos lá? A gente sai das nossas mazelas, porque agora eu já sei quem é Cristo, eu já sei aonde eu encontro com Ele, eu já sei qual é o foco, né? O capacete da salvação, que eu jamais posso retirar da minha mente. Olha a armadura que nós precisamos nos revestir diariamente. Irmãos, não adianta orar, Senhor, me reveste com a armadura. Calçar as sandálias do Evangelho da Paz é você sair pregando o Evangelho. Adianta você ficar pedindo, Jesus, me calça as sandálias, Jesus, me calça as sandálias. Aqui, olha, Ele já te calçou. Vai para campo agora. Reveste-se com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Conheça a palavra dEle. E vai caminhar para salvar os outros. Senhor, me reveste com o cinturão da verdade. Já revestiu aqui, a verdade é essa. Você já está revestida com o cinturão da verdade. O que você está esperando? Está aqui o cinturão da verdade, é Jesus, é a palavra dEle. Quando que você se reveste? Quando você corre atrás da verdade e você passa a viver, não a verdade do mundo, mas a verdade da palavra de Deus. Revista-se do cinturão da verdade. Senhor, me reveste da couraça da justiça. Meu Pai, Jesus já veio e já te tornou justo. A justiça que interessa agora não é a justiça dessas causas terrenas, que Ele pode te dar a vitória nelas sim. Mas nós sabemos que a justiça do homem é como trapo de imundícia. O juiz é Deus? Não, o juiz é um homem. Ele vai falhar? Ele vai falhar. Mas eu vou parar? Não, porque eu estou revestida da couraça da justiça de Deus. Ele me tornou justo. E agora eu vou exercer a justiça e apresentar essa justiça para as demais pessoas. Porque eu me conformo com a justiça do meu Deus. Eu não era justa, irmãos. Eu tinha uma natureza pecaminosa. Adão, ele não nasceu com a natureza pecaminosa. Ele foi criado pelas mãos de Deus e ele pecou. Só que quando ele peca, a semente dele foi distribuída por toda a humanidade. Por isso que Jesus não foi concebido de homem, para que ele não tivesse a natureza pecaminosa. Por isso o Espírito Santo concebeu. Ele foi parte Deus, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Mas ele precisava vir homem na terra para ter autoridade, porque Deus deu autoridade ao homem, ao ser humano, para governar na terra. Se Jesus fosse apenas Deus, apenas surgido aqui na terra, né, como algo espiritual, ele não teria como governar aqui na terra.
Por isso ele se fez homem, para ganhar aquilo que era legal, porque Jesus não age fora da legalidade, daquilo que ele mesmo colocou. E se o pecado é para a morte, Jesus veio então para morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a eternidade com ele. O plano do Senhor é perfeito, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Nos revestirmos, mas ainda não acabou. Capacete da salvação. Senhor, me reveste com o capacete da salvação. O capacete da salvação é nos mostrar que nós já temos um lugar. Nós temos uma identidade. Nosso lugar não é aqui. A nossa casa definitiva não é aqui. Aqui nós estamos apenas passando. Então creia nisso e viva isso. Cada vez que algo aqui não for de acordo com o que você pensa, lembre-se que vai ser de acordo com o que o Senhor tem para você. E aí você é capaz de suportar, sim, toda a dificuldade que você está passando. Porque no mundo tereis aflições. Jesus falou que a paz estaria no mundo reinando, que todos os problemas estariam resolvidos. Não. Ele não veio para esse mundo. Aquele que espera só para esse mundo é o mais miserável. Ele não veio para esse mundo. Por isso ele diz, suporta as aflições. Nós costumamos, sempre falar, porque as passageiras, as momentâneas tribulações que sofremos. Irmãos, acho que nós podemos dizer que, de fato, perante os problemas que temos vistos, nós não sofremos nada. Mas todos esses sofrimentos aí, aquelas pessoas que estão lá no meio da guerra, as pessoas que estão sofrendo perseguição, não importa qual seja o problema, em Jesus, essas momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir. Então, o que o Senhor está prometendo para nós? Não importa a dificuldade, não importa o problema, o que Ele tem para nós na eternidade são presentes. Deus é Deus galardoador. Amém, irmãos? Deus, Ele honra a fidelidade, irmãos. Nós podemos usufruir disto aqui na terra? Podemos, Ele já tem feito por nós. Cada uma de nós aqui, graças a Deus por isso, temos tantas vitórias para contar. Mas só que nós não podemos nos deter apenas às vitórias deste mundo e querermos ficar enraizados nesse mundo, porque nós vamos nos revestir com o capacete da salvação, que é exatamente lembrar que lá é melhor, infinitamente melhor, que lá nós vamos ter face a face a presença de Deus, que tudo aqui que é incompleto lá vai se completar. E é isso, irmãos, que vai nos ajudar a resistir o dia mau. Mas ainda não acabou. Ele nos coloca um escudo da fé. Irmãos, para que serve o escudo? O escudo é a defesa. Então não importa o que Satanás vai querer atingir. Não pensem vocês que Satanás está querendo nos atingir aqui para essa terra, não. Ele quer nos atingir ao ponto de nós não chegarmos no céu. Mas o Senhor nos entregou o escudo da fé. O que está faltando? Aonde Ele está querendo atingir? Nas sandálias? Opa! Não, na palavra de Deus, na preparação do evangelho da paz, Ele não vai tocar. Então eu vou colocar o meu escudo ali e eu vou me debruçar sobre a palavra. Ele está querendo tirar de mim a verdade, Ele está querendo dizer que eu não consigo viver a verdade de Cristo? Não, eu vou me defender. É na justiça? Eu estou querendo ser mais justo do que Deus? Eu estou achando que eu sou melhor do que o meu irmão? Não, está o escudo aqui. Não importa, irmãos, da onde venha os dardos inflamados, eu vou preservar, eu vou me defender. E tem uma única arma de ataque, que é a espada.
O Senhor nos dá toda a defesa e Ele nos dá uma única arma de ataque, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra. Espada que corta dos dois lados. Ah, irmãos, você não precisa de nada, você precisa da arma que é a palavra de Deus. Porque foi aqui que Jesus se defendeu de todos os ataques do maligno. Foi com base na palavra. Irmãos, a gente diz assim, mas ele era Deus. Irmãos, ele estava como homem. E ele podia desistir. Ele estava com fome. Ele sabia que ele ia morrer porque ele não merecia. E ele podia ter se rendido. Quantos de nós não nos rendemos, nos rendemos ou não nos renderíamos? Tem até um ditado aí popular que diz que cada um tem o seu preço. O meu preço já foi pago pelo sangue de Jesus na cruz. E é isso que nós temos que ter sempre em mente, quando alguém vem fazer um suborno, ou quando você vem fazer um favorzinho, vem fazer um agradinho. O meu preço já foi pago, porque Jesus derramou o seu sangue por mim. Esse é o meu preço. O Senhor sabe, porque Ele me deu valor. Ele me deu valor. Eu não sou qualquer uma. Eu não sou qualquer uma. Ah, meu Deus, quantas mulheres estão se sentindo tão rejeitadas e se entregando por tão pouco. Nós temos valor. Jesus verteu o seu sangue, isso não é pouca coisa, irmãos. Creia no valor que você tem em Jesus. Não se submeta a qualquer coisa, porque nós somos princesas do nosso Pai. E às vezes as pessoas estão achando que não vale a pena viver. Pessoas estão tentando se matar nesse momento enquanto nós estamos aqui. Mas Jesus tem a solução. Jesus, Ele é maravilhoso. Essa semana aconteceu algo assim, um milagre lá com um aluninho meu. Ele soltando pipa, a pipa esbarrou no poste, prendeu no fio, e ele foi com uma vara de ferro puxar a pipa. Na hora que ele encostou no fio, ele tomou um choque de 11.000 volts. A sorte, não. Graças a Deus, ele estava descalço. E o raio, a eletricidade, saiu. Ele foi jogado no chão, desmaiou. Logo acordou, né? Minha mãe vai me matar, minha mãe vai me matar. E foi para o hospital, lógico, né? E os médicos dizem, não sei como foi possível. Não sei como foi possível. Irmãos, as nossas orações pelas crianças não têm sido em vão. Não tem sido em vão. E eu orando, né? De manhã eu saio com as crianças para orar e eu falando sempre. Essa semana Senhor, as crianças são tuas, Pai. O teu reino é das crianças, então guarda, protege, né? Dá o teu livramento, cuida das crianças aqui de Petrópolis, Senhor. E mal sabia eu que poderia vir a acontecer com o meu aluno. Então, é para a glória dele. Ele é maravilhoso, irmão. Se nós nos colocamos, se nós nos posicionamos, ele pode fazer. E ele está fazendo, irmãos. Ele está fazendo. Nós vamos duvidar? Nós vamos duvidar da palavra dele? Nós vamos duvidar do que ele é capaz de fazer na nossa vida, através da nossa vida, através daqueles que nós temos orado? Irmãos, é impressionante como tudo acontece para que os filhos de Deus não venham ouvir algo dessa natureza. É impressionante como as pessoas negligenciam a informação da parte de Deus. Mas vocês já são mais do que vitoriosas em Cristo Jesus, por estarem aqui essa noite. E por estar ouvindo, aprendendo, entendendo que ainda não acabou.
Isso que nós temos que ter em mente, ainda não acabou. E aí hoje, né, a gente pensa, você, né, cada uma pode estar se perguntando, poxa, mas com a idade que eu tenho, irmãos, o limite de idade nós podemos dizer que é 120 anos. Então nós temos aqui gente que chegou só na metade da vida. Né, dona Vânia, dona Bel, dona T, só na metade da vida. Olha quanto que nós ainda temos para fazer no reino de Deus. E vocês estão sendo privilegiados para entenderem que Jesus está à disposição. Jesus está disponível, acessível, porque aquilo, né, uma vez que você obedece a palavra, lembra do que eu falei na última reunião? Obediência gera autoridade. Se você é obediente à palavra de Deus, você tem autoridade para pisar na cabeça dos demônios, para mandar sair. Agora o que você precisa fazer? Elevar o nível da sua fé, colocar o seu espírito acima da sua razão, porque nas coisas sobrenaturais, quem vai determinar é o teu espírito e não a tua razão. E aí, quando você entender isso, que a fé vier fortemente, a razão acompanha a fé. A razão vai entender. Nós não podemos deixar a razão limitar a fé, porque Deus age no improvável. Deus é Deus do impossível. O anjo perguntou a Sara, há alguma coisa impossível para Deus? Porque se nós duvidamos, irmãos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Está aqui na palavra dele. Se nós não exercermos a nossa fé, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E estamos perdendo o nosso tempo também. Porque nós nos abalamos de sair daqui para ali, de fazer reunião de oração, de orar por A, B ou C, perguntando se for da tua vontade, Senhor. É da vontade de Deus. Curar, libertar, salvar, abençoar. É da vontade de Deus. O que nós precisamos entender é se Deus está ali naquele negócio. Porque tem gente, né, que vai para a guerra lá do tráfico e pede a Deus para proteger. Então nós temos que orar pedindo a Deus que converta, que leve um arrependimento genuíno. O que nós vamos fazer nas prisões, irmãos? Nós nem nunca fomos às prisões, né? Mas tem irmão nosso que sai para ir para as prisões. O que eles vão fazer lá? Julgar os detentos? Não, eles já foram julgados. Eles vão levar a misericórdia de Deus. E quem são aquelas pessoas que estão ali? Ah, são os bonzinhos que foram presos inocentes, né? A gente está indo lá na prisão, nossos irmãos estão indo lá na prisão, porque tem muita gente bonzinha lá, injustiçada. É isso? Não. Nós vamos lá para dizer que Jesus os ama. Jesus ama o assassino, Jesus ama o estuprador. Ele amou e entregou o seu filho. Deus amou também. Para aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não importa o tamanho do pecado, nós não vamos exercer a nossa justiça. Se ele já está preso, a justiça já foi exercida na vida dele. Ele vai pagar pelas consequências nessa vida. Mas e na eternidade? O que de fato ele espera para a eternidade? Será que ele sabe que existe uma eternidade? Como vão crer se ninguém prega? Olha que coisa interessante. Como vão usufruir da herança se o mensageiro não chegou lá com o testamento? A dúvida destrói a fé, porque questiona as promessas de Deus. A dúvida é irmã da incredulidade. A inconstância, aquele ser de humor, né? Uma hora, eu acredito em tudo, outra hora eu não acredito em nada. Uma hora eu quero tudo, outra hora eu não quero nada. Como o Senhor vai contar com você dessa forma? Uma frase, né, que está no livro dela: a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Então eu não tenho que perguntar se for da vontade de Deus.
A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu já ouvi, eu já conheço a vontade de Deus, eu já tenho fé para exercer e para declarar. Então, a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Ou seja, na palavra dele. Então não adianta ser crente e não conhecer a Bíblia, irmãos. Vamos modificar isso no nosso meio. Vamos incentivar essa leitura. E aí tem uma outra coisa que é negativo à vontade de Deus para as nossas vidas. É uma oração negativa. O que é a oração negativa? É aquela que você chega diante de Deus para apresentar o seu problema, detalhe por detalhe. Então eu vou orar lá para o meu esposo que teve um incidente lá no carro. Senhor, meu marido bateu com o carro, Senhor. Senhor, o rapaz da moto estava lá. Senhor, o rapaz machucou o pé. Senhor, e agora o que vai ser de nós? Meu Deus, Jesus, coitadinho dos meninos, coitadinho do meu marido, coitadinho de mim. Senhor, que tragédia, que horror. Irmãos, e aí? O que é a oração que vai fazer a diferença? Senhor, eu não aceito interferência maligna na minha vida, Pai. Eu entendo, Pai amado, o que aconteceu e já te louvo e te bendigo pelo livramento que o Senhor deu para o meu marido e para esses rapazes da moto. Mas, Senhor, agora eu te peço, Pai, vem com os teus anjos guerreiros, Senhor. Organiza toda a situação, Pai. Tu és juiz, Senhor. Tu és justo, tu é correto. Então entra com as tuas providências agora, meu Pai. Desfaz todo o engano e todo o nó de Satanás. Entendem, irmãos? Como é que modifica a história? O que adianta você relatar para o Senhor o que Ele já sabe? Cadê a tua posição de servo? Cadê a tua posição de filha? Cadê a tua posição de intercessora? Para começar a mover as coisas no mundo natural, aquilo que já está dito lá no espiritual. É isso que precisamos aprender. Nós não precisamos mais questionar qual é a vontade de Deus, porque se eu conheço a palavra, eu conheço a vontade de Deus. E eu não preciso relatar a tragédia para Deus. Eu preciso clamar pela intervenção de Deus para Ele modificar a tragédia. Amém? Então vamos exercitar a nossa oração. Vamos começar a mover o mundo espiritual com o nosso posicionamento e com a nossa intervenção. O Senhor espera, irmãos, que os filhos dele se posicionem. E nós estamos aqui. Nenhuma de nós veio aqui só para o lanchinho final. Ou foi? Nós viemos aqui para ouvir o que Deus tinha para dizer. E Ele está dizendo que você faz parte do exército dele. E Ele conta com você. Ele conta com a sua fé, com a sua oração. E Ele quer que Petrópolis seja transformado pelo nosso posicionamento aqui na terra. Há muito tempo atrás, numa pregação, o Senhor me disse, fale para as mulheres, para elas se definirem no reino. E depois que elas estivessem definidas no reino, elas conseguiriam se posicionar na terra. Qual é a sua definição no reino? Quem você é no reino? E qual é a sua posição aqui na terra? Isso faz toda a diferença. Então, como que nós podemos alimentar a nossa fé? Vamos abrir lá, Marcos, para finalizar. Provérbios 4, do 20 ao 22. Nós precisamos, irmãos, alimentar a nossa fé. E a nossa fé é alimentada na palavra de Deus. Não tem outro lugar. Não vai ser na conversa com os amigos, não vai ser na conversinha com os irmãos, não vai ser nas discussões tolas de doutrinação, vai ser conhecendo a palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Irmãs, que coisa mais maravilhosa do que isso? Ouve a palavra
e inclina os teus ouvidos. Sabe, não é só aquela coisinha que vai, ouvir, tá legal. Não, inclina os teus ouvidos, presta atenção. Presta atenção, coloca de novo, Marcos, por favor. Presta atenção no que está sendo dito. Lembra do que eu falei? Vai decorando o versículo e vai entendendo o que ele quer dizer. Quando a gente guarda, pode passar ouve a palavra, inclina o teu ouvido às minhas razões. É a revelação de Deus, os motivos de Deus estão aqui na palavra dele. Não a deixe apartar-se dos teus olhos. Não deixa se distanciar. Aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, guarda no íntimo do teu coração. Se você conseguir fazer isso, vai ser vida para os que as acham. Lembra do que eu falei, que não são todas as pessoas que conseguem encontrar a vida que há em Jesus, a vida que há em sua palavra? A partir do momento que nós nos envolvemos com a palavra de Deus, nós somos vivificados, nós temos vida e saúde para todo o seu corpo. Porque a gente consegue se desligar dos problemas aqui do mundo, dos problemas que querem tirar a nossa atenção para o reino, para Cristo. Tudo aqui no mundo vai convergir para que a gente não perceba Cristo, para que a gente não tenha tempo para Cristo, para que a gente não venha ouvir essa palavra. Tudo vai convergir. Mas se eu entendo que eu preciso, eu não vou me distanciar jamais. E aquilo que eu ouvir, eu vou guardar e vou começar a viver. E a partir do momento que eu faço isso, eu vou me encher da vida de Cristo e eu vou ter saúde. Amém? Promessa do Senhor para nós. Vida e saúde. E Ele tem vida e vida em abundância para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor se revela para nós a cada momento que chegamos e te buscamos, Pai amado. Porque a tua palavra é verdade, Senhor, e temos testemunhado isso diariamente, Senhor. Obrigada, Pai amado, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem preservado a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu tens um lugar reservado para cada um de nós, Pai. Senhor, nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Deus, que o Senhor venha nos acrescentar fé, Pai amado. Senhor, então desperta em nós o desejo, Pai, por conhecermos a Tua palavra, por conhecermos a Ti. Senhor, nos ajuda a mergulharmos, Senhor, verdadeiramente. Sabemos, Deus, que a Tua palavra é que vai nos limpar, Pai. Mas agora sabemos um pouco mais, Senhor, que a Tua palavra vai nos encher de fé. Senhor, nós queremos fé. Senhor, nós queremos ver os Teus milagres, Pai. Senhor, nós queremos ouvir, Pai, as Tuas respostas para as nossas orações, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a Te conhecer mais. Nos ajuda, Senhor, a Te adorarmos em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus estamos aqui, Senhor. E já cremos, Deus, no milagre que o Senhor fez e que ainda vai fazer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para lermos e entendermos a Tua palavra, Senhor, e vivermos o que Tu tens para cada uma de nós no Teu reino, Deus amado. Paizinho, vai nos transformando, Senhor. Vá renovando a nossa mente, Deus amado, pelo conhecimento da Tua palavra, Deus. Porque nós queremos viver, Pai amado, a Tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, eu quero Te pedir, Deus, que Tu venhas agora, Pai,
curar, Pai amado, em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda dor, Pai amado. Senhor, entra com providências nas nossas vidas. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Bata em retirada para os confins do abismo, sem direito de retorno, nem de transferência, em nome de Jesus. Pai, eu te peço ainda, Senhor, que tu entre com as tuas providências, Senhor, nas causas da justiça, Pai. Senhor, tu és o justo juiz, Deus. Entra agora, Senhor. Se levanta do teu trono, Pai. Se alguma das tuas filhas, Senhor, tem sido injustiçada, move, Senhor, em favor delas, Pai. Pai, que tu estejas lá, Senhor, no processo, assinando a sentença favorável, Senhor. Tocando na mente do juiz, Pai amado. Dando entendimento a ele daquilo que ele não conhece, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Mas que as tuas filhas, Senhor, não sejam alvo, Pai, das artimanhas de Satanás. Eu dou uma ordem também para que Satanás e seus demônios tirem as patas de todo o processo que você está segurando, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai retirar e vai levar com você tudo o que você trouxe. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir ainda, Senhor, que tu entre, Senhor, com as tuas providências, Pai, nos negócios, Senhor. Em nome de Jesus, nas finanças, Pai. Senhor, honra a fidelidade, Pai, das tuas filhas, Senhor. Tu conheces cada uma delas, Pai. Tu sabes, Senhor, que elas têm te honrado, Deus. E o Senhor mesmo, Deus, coloca na tua palavra para fazermos prova de ti, Senhor. Pai, se estamos sendo negligentes, Deus, se estamos roubando de ti, Pai amado, fala no íntimo do nosso coração, Senhor, e nos dá a oportunidade de nos consertarmos, Pai, para que não sejamos roubados, Deus, para que Satanás não venha tocar naquilo que é nosso, Pai. Senhor, mas honra, Deus, a fidelidade daquelas que têm te honrado, Senhor. Daquelas que têm sido verdadeiras, generosas, Pai, no momento dos dízimos, das primícias, das ofertas, Senhor. E eu declaro aqui, Pai, para aquelas que primiciam, Deus, que elas estão entregando a parte da massa para ser abençoada. E quando uma parte é abençoada, todo o restante é. Então abençoa tuas filhas, Senhor, as finanças, Pai. Blinda cada uma delas, Senhor, contra a situação de crise, contra os problemas financeiros, Pai. Senhor, que as dispensas sejam fartas, Pai. Que tuas filhas tenham cada vez mais o desejo de ofertar na tua casa, ofertar para os necessitados, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço, Deus, realiza os milagres no nosso meio, Pai, porque queremos testemunhar cada dia mais da maravilha que é te servir, Pai. Sê com cada uma de nós, Pai. Nos abençoa, Senhor. Que o teu Santo Espírito, que o amor de Jesus, que as bênçãos de Deus estejam sobre cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Porque Ele tem algo especial para a sua vida. Não pense que você não tem valor, não pense que com você não acontece, porque Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Volte-se para o Senhor, coloque-se no centro da vontade dEle e você vai começar a colher aquilo que Ele tem para você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.